Então está escrito aqui na palavra, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Irmãos, eu quero nessa noite falar muito sério com você. Hoje, de manhã, a pastora Ângela trouxe uma palavra aqui muito significativa e que, em resumo, essa mensagem está à disposição, vai ficar à disposição no nosso canal lá no YouTube, você pode depois lá conferir a mensagem, mas uma coisa assim que, em resumo, é o seguinte: a Bíblia fala que o justo viverá da fé, e nós precisamos confiar no Senhor de todo o nosso coração e saber que Ele que prometeu, Ele que deu a sua palavra, Ele vai cumprir, vai operar e vai agir em nosso favor. Então Ele trabalha realmente, mas está escrito aqui, para aquele que nele espera. Davi falou assim: esperei confiadamente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim, ouviu meu clamor, e me tirou de um charco terrível de lodo, me colocou num lugar seguro. Esperei confiadamente pelo Senhor. Precisamos confiar, depositar a nossa esperança no Senhor. Essa semana, fazendo a leitura da nossa devocional com a igreja, eu estava lendo o livro de Esther. O livro de Esther é um livro muito abençoado da palavra, e nos conta a história da rainha que foi deposta, Vasti. Ela foi deposta lá no período do reinado da Medo-Persa. Ela tinha sido destituída, e Esther, que era uma mulher do povo hebreu, que vivia ali na fortaleza de Suzã, mas não se manifestava como alguém que era do povo hebreu. Ela vivia sob os cuidados de Mordecai, ou Mardoqueu, o nome dele hebraico. E quando a Vasti, que era a rainha, foi tirada do trono porque ela não obedeceu o rei lá quando ele pediu para que ela foi chamada para que pudesse estar na presença dele, a rainha Esther, houve uma seleção, um concurso de beleza, e naquele concurso de beleza eles iam escolher a rainha para o rei Assuero. E quando houve aquele concurso de beleza, Esther, que era uma mulher, era uma jovem bonita, linda, ela se inscreveu e ela foi contemplada, e ela, entre as concorrentes, o rei se agradou dela, e ela foi levada para o palácio, e se tornou a rainha da Média naquela ocasião. E o Mordecai, Mardoqueu, seu tio, tinha falado para ela não se manifestar de que ela era do povo hebreu, porque eles tinham ido junto com o povo cativo. O povo de Judá tinha sido levado cativo na época para esse império. E quando ela estava lá como rainha, o que aconteceu? Mardoqueu, por ele ser judeu, ele não se inclinava diante de um homem chamado Amã, e Amã ficava furioso, porque ele exigia a reverência para que se inclinasse diante dele todas as pessoas que eram súditos do rei. Mas Mardoqueu, que ficava lá já na entrada do palácio, na porta do palácio, não se inclinava diante de Amã. E Amã foi pegando fúria desse homem. E o que aconteceu? Amã, não muito satisfeito, não apenas em prejudicar Mardoqueu, ele quis aniquilar com o povo judeu, com o povo hebreu que vivia ali na região do império de Assuero. E ele pegou, foi e disse para o rei:
olha, tem um povo aqui que tem costumes diferentes, que não segue as suas ordens e que é muito resistente, causa problema no meio de nós. Esse povo deveria ser eliminado. Aí o rei falou assim: tudo bem, então você está aqui o meu anel, você pode fazer um decreto e fazer o que você pretender fazer, você pode fazer com esse povo. Então ele estabeleceu que esse povo fosse destruído num determinado dia lá. Todas as pessoas do reino dele poderiam ir e atacar os judeus e eliminar eles, tirar eles do mapa. Diante desse comunicado, desse decreto, aí houve grande alvoroço na fortaleza de Suzã, houve grande alvoroço em todo o império, e os judeus ficaram apavorados. O que nós vamos fazer nesse momento? Vão eliminar a gente, vão extirpar a gente do mapa. E eles ficaram tão angustiados com aquilo. E o que eles começaram a fazer? O que vocês imaginam que os hebreus foram fazer nesse momento? Orar. Foram orar, foram buscar a Deus. E Mardoqueu, sabendo que Esther, que era uma mulher judia, estava lá como rainha do rei Assuero, ele mandou um aviso para ela dizendo: olha, essa é a situação do nosso povo. O nosso povo vai ser eliminado. Vai ser eliminado. Então, o que você puder fazer, por favor. Quem sabe não foi para esse momento que você foi eleita a rainha de toda essa região da Pérsia. Aí ela pegou, ficou apavorada com aquela situação toda, mas ela disse para Mardoqueu: Mardoqueu, nenhuma mulher, nenhuma pessoa, na verdade, pode entrar na presença do rei sem ser chamada. Porque se essa pessoa ousar entrar na sala do trono sem ter sido chamada, essa pessoa é morta, essa pessoa é eliminada. E eu já tenho mais de 30 dias que o rei não me chama na presença dele. Aí Mardoqueu disse o seguinte, eu quero que os irmãos abram comigo, por favor, lá no livro de Esther, no capítulo 4, Esther capítulo 4, versículo 13, versículo 13 e 14, olha só o que Mordecai disse. Algumas versões falam Mordecai, outras versões falam Mardoqueu, mas é a mesma pessoa. É porque isso é uma transliteração do hebraico, então o nome dele tanto faz, aqui se chama Mordecai e Mardoqueu, é a mesma coisa. Aqui no versículo 13 fala assim: ele mandou lhe dizer: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus e que escapará. Se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte, para os judeus, mas você e a família de seu pai serão mortos. Quem sabe se não foi para um momento como esse que você chegou à posição de rainha. Então Mardoqueu disse para Esther: agora você pode tentar nos ajudar a fazer alguma coisa. E qual foi a atitude de Esther? Esther resolveu fazer o seguinte. Aqui no versículo 16, no verso 16 em diante, ela fala assim: mandou esse recado para Mardoqueu: vá, reúna todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e as minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. E ela deu esse recado para Mordecai. E o que Mordecai fez? Ele, juntamente com o restante do povo judeu, eles proclamaram jejum. E durante 3 dias, eles jejuaram ao Senhor. Então aqui não vai uma dica importante. Muita gente não gosta de jejuar. Por quê? Vai ficar com fome. Porque vai ficar com fome, né? Porque é um sacrifício. E as pessoas só estão dispostas a se sacrificar por aquilo que elas realmente acreditam.
elas só se sacrificam por aquilo que tem valor. Eu fiquei assim muito feliz com o irmão Paulo Araújo quando eu coloquei assim diante dele o seguinte: quando a Helena nasceu prematura e ela não ia poder ir logo para casa. E quando a sua esposa recebeu alta, ela também não ia poder ficar lá, porque ela tinha passado por uma cesárea. Mas o Paulo falou assim: eu vou dormir lá toda noite. Aí eu falei assim: Paulo, é uma maternidade e às vezes não permite para um homem dormir lá na maternidade com o seu neném. Mas eu sou pai e eu vou dormir lá com eu vou dormir com minha filha, vou ficar de olho nela lá, vou ficar lá de olho nela, cuidando de lá. Eu falei assim: amém. Então, toda noite, pelo menos até hoje, toda noite ele está lá, desde o nascimento da neném. Por quê? Ele está disposto a se sacrificar. Por quê? Porque é uma pessoa que ele ama. O seu bebê. Nasceu sua filha. Então ele quer estar lá. Ele quer estar acompanhando. E ele está querendo protegê-la, está querendo cuidar dela. Então a gente só está disposto a sacrificar, a fazer algo por aquilo que nós damos valor. A Bíblia fala: onde estiver o seu tesouro, né, aí vai também estar o seu coração. O seu coração está onde está o seu tesouro. Se alguma coisa é importante para nós, nós vamos pelejar por aquilo. Então, jejuar, a gente só jejua quando nós estamos dispostos a nos sacrificar diante de Deus, porque nós cremos que Ele é poderoso para fazer. Quando Esdras recebeu permissão do rei para voltar a Judá, ao território de Judá, para reedificar os muros lá em Jerusalém, Esdras, ele ficou assim, com vergonha de pedir ajuda ao rei, para que colocasse exércitos, soldados à sua disposição, porque naquela época, quando alguém passava pelas estradas, estava sujeito a ser roubado, e eles estavam levando tesouros para o santuário, eles estavam levando peças de ouro. Então eles poderiam ser atacados por bandidos no meio do caminho e terem roubado eles. Mas a Bíblia diz lá no livro de Esdras que Esdras sentiu vergonha de pedir a ajuda ao rei, para depois dizer ao rei: o rei, dá-nos uma força de exército para nós voltarmos para a nossa cidade, para edificar o templo do nosso Deus que nós confiamos. O que o rei ia dizer a respeito dele? Vem cá, você confia no seu Deus e você está aqui pedindo um exército para mim, para eu proteger você? Não, então Esdras teve vergonha de chegar ao rei e pedir. O que Esdras fez? Esdras decretou um jejum no meio do povo. Vamos jejuar e orar, vamos pedir ajuda do Senhor. E sabe o que aconteceu? Deus deu uma viagem segura para eles, deu uma viagem próspera para eles. E nesse caso aqui agora de Esther pediu ao povo: jejue, ainda que seja contra a lei, Deus está na presença do rei sem ser chamado. Eu vou lá. Então, depois, no terceiro dia, depois que já tinha passado esse período de jejum, diz aqui a palavra, no capítulo 5, no versículo 1, ao terceiro dia, Esther se aprontou com os seus trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte da residência do rei. E o rei estava sentado no seu trono real, fronteiro à porta da residência. Quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, alcançou ela favor perante ele. Estendeu o rei para Esther o cetro de ouro que tinha na sua mão. Esther se chegou e tocou a ponta do cetro. Então lhe disse o rei: que é que tens, rainha Esther?
Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Oh, glória a Deus! Aquela mulher alcançou o favor do rei. Sabe o que significa isso? O rei estender o cetro para ela. Isso é graça, é favor. Era contra a lei essa mulher ir na presença do rei, mas ela foi lá na força do Senhor, confiando em Deus, esperando no Senhor. Não há um Deus semelhante a este Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Ela foi, alcançou o favor do rei, mas não ficou só aí não. Quando a Esther chegou lá, o rei falou assim: ó, até metade do meu reino que você pediu, eu vou te dar. Aí ela falou assim: ô rei, eu queria que você fizesse o seguinte, me desse a oportunidade de oferecer um banquete para o rei e para Amã, que era o tal do vilão, né, que estava querendo acabar com o povo judeu. E ela convidou o rei para oferecer a ele um banquete junto com Amã, e ele aceitou. É claro, vamos lá, vamos marcar um banquete, e chamou Amã, e Amã ficou todo lisonjeado. A rainha me chamou para um banquete, e eles foram para o banquete, e estava lá se regozijando e tudo. Mas o que acontece? A rainha Esther, ela ficou assim, será que eu falo agora? Será que eu falo depois? Será que eu abro o jogo agora? Será que eu abro o jogo depois? Tem horas, irmãos, que a gente confia no Senhor, a gente ora ao Senhor, a gente pede ao Senhor, mas você fica assim: será que eu faço isso agora? Será que eu faço isso aí daqui a pouco? Será que eu espero mais um pouquinho? Será que eu fico aquela coisa, você fica naquela dúvida? Mas a rainha Esther, ela usou ali de uma estratégia, falou assim: olha só, o rei novamente disse a mesma coisa para ela: o que você quiser, rainha, eu te dou até metade do meu reino. Oh, rei, por favor, eu gostaria que você estivesse aqui amanhã. Eu quero oferecer ainda mais um banquete, eu quero que vocês estejam aqui conosco de manhã. E aí, Amã ficou todo lisonjeado, né, por aquele convite. Ele falou assim: eu quero que você esteja aqui, Amã, você especialmente. Aí Amã saiu. Quando ele saiu, com quem Amã se dá lá na saída do palácio? Exatamente, foi com Mordecai. Mordecai estava lá na porta do palácio. Mordecai não se inclinou diante dele. E aí o pessoal gosta de botar o fogo já botar mais lenha na fogueira. Fala assim: tá vendo? Ele nem se inclina diante de você, ele não tem respeito por você. E Amã ficou furioso. Amã estava assim, se mordendo por dentro, chegou em casa aborrecido, apesar do convite tão especial que a rainha Esther fez para ele. Ele chegou em casa, conversou com a família dele lá. Aí a mulher deu um conselho para ele. Olha só, capítulo 5 de Esther, no versículo 14. Então lhe disse Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos: faça-se uma forca de 50 côvados de altura. Eu vou pedir para colocar, por favor, na nova versão internacional, que aí ela tem uma tradução aqui melhor, para a gente entender. Então Zeres, a sua mulher, e todos os seus amigos lhe sugeriram: mande fazer uma estaca de 50 côvados de altura, e logo pela manhã peça ao rei que Mardoqueu seja empalado nela. Assim você poderá acompanhar alegremente ao rei no jantar. E a sugestão agradou a Amã, e ele mandou fazer a estaca. Eu falei que a versão aqui é melhor, na verdade a versão revista atualizada é melhor. Ele queria, na verdade, enforcar o Mardoqueu. Diz aqui na versão atualizada: pela manhã disse ao rei que nela enforque Mordecai. Então entra alegre com o rei no banquete. E a sugestão foi bem aceita por Amã, que mandou levantar a forca.
Então aquela estaca lá era uma forca. Nessa mesma noite, agora eu quero mostrar para os irmãos como que Deus opera para aqueles que nele esperam. A rainha Esther falou alguma coisa com o rei sobre Amã? Não falou absolutamente nada, apenas convidou para o banquete. A rainha Esther falou alguma coisa sobre Mordecai? Não falou nada sobre Mordecai. Mas naquela mesma noite, o rei perdeu o sono. Diz o texto aqui nas Escrituras, no versículo 6, capítulo 6, versículo 1. Naquela noite, o rei não pôde dormir. Então mandou trazer os livros dos feitos memoráveis, e neles se leu diante do rei. Naquela noite, o rei teve uma insônia. E como ele não tinha nada para fazer, ele mandou trazer os livros das crônicas dos reis. Por quê? E normalmente nos reinos existe lá os registros das coisas que são feitas pelos reis, os contos, etc. e tal, tudo que acontece no reino. Então ele mandou trazer esse livro, não tinha nada para fazer, ele mandou trazer o livro para poder ler. Quando ele estava lendo lá, olha só o que diz aqui no versículo 2. Achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado a Bigtan e a Teres, os dois eunucos do rei, guardas da porta, que tinham procurado matar o rei Assuero. Então disse o rei: que honras distintas se deram a Mordecai por isso? Nada lhe foi conferido, responderam os seus servos, os servos do rei que o serviam. Perguntou o rei: quem é que está lá no pátio? Ora, Amã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei para dizer ao rei que se enforcasse Mordecai na forca que ele, Amã, lhe tinha preparado. Olha só, aí você vai falar assim, que coincidência, né? Naquela noite, o rei perdeu o sono. Aí, quando ele perdeu o sono, ele pediu para poder ler os livros das crônicas dos reis. Lá no livro do registro das crônicas, tinha lá um registro de que Mordecai, lá no passado, essa história está lá no capítulo 2 do livro de Esther, Mordecai tinha feito uma denúncia de traidores que fizeram trama para matar o rei Assuero. Aí Mordecai descobriu, denunciou a Esther, Esther foi e falou com o rei mandou apurar e verificou que era realmente uma trama, e ele mandou matar os traidores lá. Mas nada foi feito com Mordecai. Mas isso ficou registrado no livro das crônicas. Mas impressionante que naquela mesma noite o rei perdeu o sono. Ele leu essa informação no livro das crônicas. E logo de manhã cedinho, quem é que foi ao palácio para comunicar ao rei que ia enforcar Mordecai? Amã. Amã estava no palácio já para falar com o rei, para enforcar Mordecai. Mas ele era exatamente um herói, porque ele tinha poupado a vida do rei. Não há um Deus que trabalha para aqueles que me respeitam. Não há um Deus semelhante a esse. Eu quero nessa noite dizer para você que enquanto você está aqui buscando ao Senhor, Deus está operando com você. Se você está confiando em Deus, se você está orando com fé, crendo no Senhor, Ele está agindo por você. Ele está trabalhando com você, mesmo sem você perceber, mesmo sem você saber, por detrás, Deus está agindo em nosso favor. Paulo, enquanto você está aqui, Deus está lá operando no hospital, em favor da Helena. Enquanto você está aqui sentado, orando, buscando ao Senhor, Deus está ouvindo aquilo que Deus está lá no seu coração. Você veio essa noite aqui, mas não foi para passar o tempo. O que você
veio porque você espera em Deus alguma coisa. Você não veio para ver o pastor, você não veio para ver o irmão, você veio para buscar a Deus. E Deus tem propósito, enquanto você está esperando nele, Ele está agindo por você. E Ele não vai deixar de operar, porque Ele é fiel. Então naquela noite, quando o rei perdeu o sono pela manhã, aí ele viu que Amã estava lá no pátio, ele chamou Amã, porque Amã era um homem de confiança dele. E ele perguntou a Amã: Amã, o que você faria para honrar uma pessoa que tenha sido um herói, que tenha defendido o rei e que mereça ser honrado pelo rei? A Amã ficou logo pensando assim: quem seria se não foi logo eu, né? Eu que tenho estado ao lado do rei, fazendo tudo por ele e tal. Aí a Amã falou assim: você deve fazer o seguinte, você deve pegar um manto real, colocar sobre essa pessoa, deve colocar ele sobre o cavalo real e colocar um arauto diante dele e proclamar: isso é o que o rei faz àquele a quem ele quer honrar. Aí o rei falou para a mãe: então você mesmo, você vai lá e vai fazer isso com Mardoqueu. Aí o Amã ficou, ele deve ter ficado assim, pálido, né? Sim, senhor! E ele foi lá, e ele colocou o manto real sobre Mardoqueu. Ele colocou sobre o cavalo real e ungiu e tratou ele com os trajes reais e saiu desfilando pela cidade, dizendo: esse é o que o rei faz com aquele a quem ele quer honrar. E Mardoqueu foi honrado. E não somente isso, mas depois recebeu ainda o governo. Aquilo que Amã tinha até então, ele recebeu muito mais, porque ele acabou sendo o segundo depois do imperador, o segundo homem do governo. Mas naquela noite, naquele dia, quando ele chegou em casa, ele falou isso com a mulher. Eu falei assim: eita, você está perdido. Se você já começou a cair diante dessas coisas todas, você não vem coisa boa para você. Então no dia seguinte, quando teve o jantar, ele foi lá para o jantar. E aí quando o rei fez aquela pergunta novamente, a rainha Esther: o que você gostaria? Eu te dou até metade do rei. A rainha falou assim: eu não quero nada, rei. Eu só quero que o meu povo viva, porque ele foi condenado à morte. Mas quem é seu povo? Meu povo, eu sou hebreu, eu sou judia, eu sou do povo hebreu, e o meu povo foi condenado. Mas quem fez esse negócio? Foi esse aqui, ó, que está do seu lado. Aí Amã perdeu as forças, foi cair aos pés da rainha, pediu misericórdia e tal. O rei ficou tão aborrecido na hora que ele saiu da sala do trono, saiu da sala dele, e foi assim aborrecido, ficou irado com aquele negócio, porque ele tinha dado o anel dele para poder selar uma lei, um decreto contra o povo judeu. E aí, quando ele voltou, encontrou ele aos pés da rainha, suplicando misericórdia. Ele falou assim: você ainda tem coragem de violentar minha esposa na minha frente? Aí mandou enforcar ele. Ele falou assim: aí os soldados, né, aqueles que estavam encorajando ele: vai lá, faz alguma coisa, não sei o quê. Pois é, esses mesmos soldados foram lá e falaram com o rei: ele mandou fazer uma forca para morder Mardoqueu, está lá na frente da casa dele, então mande enforcá-lo naquela forca. Irmãos, Deus é a nossa defesa, Ele peleja por nós. O Senhor diz na sua palavra: minha é a vingança, pertence ao Senhor, e Ele trabalha para aqueles que nele esperam. Então nesta noite eu quero assim dizer para você: confia no Senhor de todo o seu coração. A palavra hoje que recebemos da pastora Ângela estava falando aqui daquela mulher que tinha um fluxo de sangue. Ela estava assim rejeitada pela sociedade, mas no entanto ela se esforçou, ela foi lá superando aquela multidão que estava pressionando Jesus.
E o que ela fez? Ela confiou, ela esperou em Deus. E só o fato dela tocar nas orlas do vestido de Jesus, saiu virtude que trouxe a cura dela. Se você crê no Senhor, você verá a glória de Deus. Jesus disse isso para Marta e Maria: se você crer, você verá a glória de Deus. Porque Lázaro, ainda que esteja morto, ele viverá. Às vezes a gente está assim, já decepcionado, já está frustrado com tanto de coisas. Mas, amados, eu quero dizer para você: não há Deus semelhante a esse, que trabalha para aqueles que nele esperam. As pessoas às vezes ficam querendo as coisas acontecerem, mas elas não acreditam, não têm confiança, elas nem mesmo se esforçam, nem se animam a buscar. Nós estamos num tempo, irmãos, eu falei hoje isso de manhã, a Bíblia fala que o justo viverá da fé. E nesse tempo que nós estamos vivendo, é um tempo de apostasia, é um tempo que as pessoas não vão dar crédito à palavra, é um tempo que as pessoas não acreditam em Deus, pensam assim: mas Deus, fala-se que Jesus vai voltar, que Jesus vai voltar, há quanto tempo fala disso, mas Jesus não voltou? Irmãos, olha os sinais do que está acontecendo. Essa semana, nos nossos pequenos grupos, nós vamos meditar sobre isso. A última hora, nós estamos vivendo a última hora. Mas como é que eu sei que estamos vivendo a última hora? Qual é a nossa atitude? O que nós estamos fazendo? Então tem pessoas que ainda não acreditam naquilo que Deus pode realizar por si, não acreditam no que Deus vai fazer, não acreditam que Deus pode transformar uma situação que está muito difícil de ser resolvida. Mas Deus continua trabalhando para aqueles que nele esperam. Deus não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele vai fazer o impossível, aquilo que nós consideramos impossível, porque na verdade tudo é possível àquele que crê. Amém. Tudo é possível. Jesus falou isso: tudo é possível àquele que crê. Então nós precisamos exercer a nossa fé, precisamos acreditar e crer que aquilo que Ele prometeu aqui, Ele é poderoso para fazer. Então eu poderia citar aqui inúmeros exemplos que a palavra de Deus nos mostra, de homens e mulheres de Deus que viram o impossível acontecendo, só porque esperaram no Senhor, porque creram em Deus. Ele continua operando até hoje. Ele continua fazendo maravilhas em nosso favor. Eu convido você para ficar de pé. E nós vamos orar nesse momento. Nós vamos colocar aquilo que a gente considera está difícil, mas vamos confiar e esperar no Senhor. Vamos crer naquilo que Ele pode realizar em nosso favor. Deus não mudou. Ele continua o mesmo. E se Ele é o mesmo, irmãos, eu creio que ainda Ele continua salvando, libertando, curando, transformando as situações da nossa vida. Muitas situações levam a gente a ficar desanimado, a ficar assim, desgastado com as coisas que estão perto de nós. Mas o Senhor abre o nosso entendimento e nos mostra. Mesmo no meio de tudo isso, nós precisamos continuar confiando e esperando o Senhor, porque o justo viverá da fé. O justo viverá da fé. Vamos orar agora ao Senhor. Quero que você deposite agora no altar do Senhor aquilo que mais te angustia, aquilo que mais te preocupa, e que nesta noite você, ao ouvir esta palavra, não é a palavra do pastor Hudson, é a palavra do Senhor. Não há um Deus semelhante ao Senhor, que trabalha para aqueles que nele esperam. Deus não vai fazer por nós aquilo que nós temos que fazer. Isso é fato. Hoje nós ouvimos isso de manhã. Aquela mulher teve que se esforçar. Ela saiu da sua área de conforto. Ela se esforçou. Eu preciso tocar em Jesus. Eu preciso ir lá. Eu preciso exercer a minha fé. Eu preciso tocar nele, porque eu sei que eu vou ser curado, vou ser abençoado. E ela foi. Ela venceu a multidão. E o Senhor honrou a sua fé. E Deus sempre vai honrar a fé daqueles que nele esperam. Amém? Vamos orar ao Senhor. Amado Deus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor verdadeiramente tem cuidado de nós. Nós, nesse momento, Senhor, queremos depositar no Teu altar
toda a nossa preocupação, toda a nossa ansiedade. Vai sondando agora os corações, vai sondando, Senhor, as coisas que estão passando pelas mentes, pelo nosso entendimento. Quantas vezes nós achamos difícil ou impossível de resolver certas situações, certas coisas, mas tudo é possível àquele que crê. E nós, ó Deus, temos visto aqui pela Tua palavra, que o Senhor, como o Senhor agiu em favor da Esther, assim como o Senhor agiu em favor de muitos homens e mulheres de Deus que nos conta a Tua palavra, o Senhor pode agir também em nosso favor, Pai. O Senhor trouxe vida a Lázaro depois de 4 dias morto. O Senhor pode transformar todas as situações e circunstâncias da nossa vida. E nós estamos aqui nesta noite porque cremos e confiamos no Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Manifesta agora o Teu poder, Senhor. Vai tocando, Senhor, nas nossas vidas. Vai operando por nós, quebrando as cadeias, rompendo os grilhões. Vai, Senhor, anulando toda a mentira de Satanás, tudo aquilo que o diabo semeou para tentar trazer incredulidade, roubar a nossa fé, destruir as nossas convicções, mas há poder no nome do Senhor Jesus. O Senhor é aquele que resgata as nossas vidas da morte. O Senhor é quem nos levanta do monturo. O Senhor faz aquela mulher estéril ser alegre mãe de filhos. Senhor, Tu és poderoso, assim como o Senhor deu vida àquelas mulheres lá do passado. O Senhor deu vida a Sara e ela pôde gerar no seu ventre. O Senhor deu vida a Raquel, ela pôde gerar no seu ventre. O Senhor deu vida a todas elas que não podiam gerar filhos. Oh Deus, eu sei que o Senhor pode fazer vida nascer dentro de nós. Eu sei que o Senhor pode mudar a situação dos filhos que estão afastados, dos maridos que não querem mais saber da Tua palavra. O Senhor pode restaurar isso, ó Deus. Vai operando por nós, ó Pai. Vai operando por nós nesta noite. Senhor, casos de enfermidade, casos, Senhor, que a gente não vê solução aos olhos dos homens, mas o Senhor é poderoso para fazer. Ó Deus, mais uma vez eu quero Te agradecer, Pai, por essa porta que o Senhor abriu para a Lindleide. Obrigado, Deus, porque isso é a mão do Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor está sustentando Helena naquele hospital. Obrigado, Deus, porque o Senhor está operando na vida de muitos irmãos que passaram pela enfermidade, mas estão aqui hoje de pé, porque o Senhor é fiel e é poderoso. Louvado seja o Teu nome. Vai tocando agora, Senhor, na vida daqueles que estão precisando de um milagre. Em nome de Jesus, opera por nós, ó Pai. Opera por nós, Senhor. Nós colocamos tudo nas Tuas mãos, no Teu altar, porque nós confiamos no Senhor. Nós oramos, ó Pai, agradecidos a Ti, pois o Senhor é fiel. Vamos dar nesse momento a oportunidade de, para o Ministério de Louvor, estar ministrando essa canção agora no nosso coração. Fica ligado com Deus, porque eu sei que Deus está aqui neste lugar. Você que está ouvindo esta palavra, creia que Deus pode realizar um milagre por você. Aquilo que é impossível para nós, não é impossível para Deus. Ele é o Criador dos céus e da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. A Ti seja toda a glória. Aleluia, Jesus. Glórias ao Teu nome. Enquanto, Deus, nós oramos aqui, estende as Tuas mãos, ó Pai, sobre esse auditório que está aqui, Senhor. Estende sobre as Tuas mãos sobre aqueles que ouvem esta palavra. Vai operando agora o milagre, ó Deus. Tu conheces, Senhor, cada necessidade, Pai. Ó Deus, eu não sei nem a metade do que tem acontecido, mas o Senhor conhece tudo, ó Deus. Por isso eu peço, entra agora com a Tua intervenção e opera, Senhor, segundo o Teu grande poder e Teu amor, Senhor.